Bom dia a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola Templo Auro Florescer. Hoje é dia 23 de agosto de 2020 e o nosso tema de hoje é relaxamento e concentração. Alguns instantes para contemplar o gráfico antes de nós iniciarmos a conferência. Estudaremos hoje o relaxamento e concentração para alcançar o domínio do corpo físico, de nossas energias vitais, das emoções e sentimentos, serenidade da mente e o poder da força de vontade. O relaxamento e a concentração são a base fundamental para todo tipo de práticas meditativas, visto que a meditação necessita de perfeita calma, quietude do corpo físico e silêncio interior. A yoga foi criada pelo Sr. Shiva. O Sr. Shiva é o Espírito Santo, com o objetivo de desenvolver a perfeita execução das técnicas meditativas, entre elas o relaxamento e a concentração, que são o nosso tema de hoje. O relaxamento resume-se à não reação diante de fatores internos ou externos a nós. Estudaremos ao longo desta conferência alguns desses fatores internos e externos que atrapalham o processo do relaxamento. O relaxamento físico ocorre quando as energias vitais fluem perfeitamente pelo corpo físico, sem contrações ou dores musculares. A circulação e pressão sanguínea estão normalizadas, assim como todo o processo respiratório. O relaxamento emocional ocorre quando não há reações emocionais baixas, como tristeza ou raiva, e nem mesmo emoções de alegria desenfreada, alegria desequilibrada, que causam desequilíbrio na região do ventre. As emoções baixas, desequilibradas, causam reações no ventre. O ventre está relacionado com as emoções. O relaxamento mental ocorre quando não há reações mentais. Reações mentais como fantasias, perturbações, preocupações ou confusões de qualquer tipo. Agitações mentais, tagarelice interior. É um processo no qual a mente caminha para a serenidade e lucidez. Os corpos físico, vital, astral e mental necessitam estar livres de desejos, precisam estar calmos e em paz. Esses corpos não podem ficar em paz enquanto houver desejo agindo neles. Se houver desejo agindo no corpo físico, seja qual for, não ficará em paz. Se o corpo vital, o corpo astral, as emoções e sentimentos estiverem presas a desejos de qualquer tipo, não haverá paz. Se a mente estiver presa a qualquer tipo de desejo, também não fica em paz. É preciso que esteja livre disso. Um bom relaxamento certamente conduz ao processo da concentração. Isso é importante que se compreenda. Quando nós conseguimos relaxar o nosso corpo físico, relaxar as emoções e deixar a mente relaxada, tranquila, nós conseguimos nos concentrar. Do contrário, a concentração é impossível. Esta resume-se a concentração, a atenção dirigida conscientemente a um objeto, a uma pessoa, a um lugar ou a uma ação, livre do processo de fascinação. Então nós dirigimos a nossa atenção ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos vendo, mas sem fascínio, com atenção sempre em nosso próprio ser, sem esquecer o nosso real ser, sem esquecer o nosso Deus interior. Pois quando nós estamos fascinados, identificados com algo externo ou interno, nós esquecemos do nosso ser, esquecemos de quem nós somos. O processo de identificação de fascínio é oposto à concentração, pois que quando nós nos fascinamos, a atenção se dispersa, ocorre distração. Distração é o oposto da concentração. A distração ela é um prejuízo para nós, gerando desejos e devaneios, impedindo nossa consciência
tanto em aprender quanto em produzir energia e conhecimento. Quando nós não conseguimos nos concentrar no que nós estamos fazendo, nós não conseguimos produzir corretamente e não conseguimos aprender com o que nós estamos fazendo. Estudaremos agora o gráfico. No gráfico nós vemos um faraó, imagem de um faraó contemplando as pirâmides do Egito. Este é o gráfico para relaxamento e concentração. Para analisar o processo do relaxamento e da concentração em relação aos 5 centros da máquina humana. São eles: centro intelectual, motor, instintivo, emocional e sexual. Vamos iniciar com o centro intelectual. Iremos estudar agora alguns obstáculos para o relaxamento do centro intelectual e as soluções para superar estes obstáculos. Vamos lá para o centro intelectual. Vamos visitá-lo. E nós temos à esquerda os obstáculos e à direita as soluções. Alguns instantes para poder assimilar o gráfico e já prosseguimos. Vamos então aos obstáculos. Para cada obstáculo, uma solução. O primeiro obstáculo é o excesso de impressões. A humanidade hoje em dia, ela se viciou em excesso de impressões. Quer receber impressões visuais, impressões auditivas, impressões táteis todo o tempo. Esse excesso de impressões ele prejudica o relaxamento e a concentração. Qual é a solução para isso? A meditação. A pessoa que aprende a meditar, ela vai normalizar a sua mente, ela vai se acalmar, ela vai ficar mais tranquila. Esse excesso de impressões prejudica e a meditação, aprender a meditar corretamente, relaxar o corpo físico, se concentrar e aquietar a mente, é a solução para esse excesso de impressões. Outro obstáculo é a tagarelice interior. É a pessoa que fala muito, mas não exterioriza essa fala, fala muito dentro. A sua mente está sempre tagarelando. É a pessoa que não para de falar, só que esse falar é interno. Essa é a tagarelice interior. A solução, a respiração profunda. A respiração profunda ela é maravilhosa, porque quando você respira profundamente, você começa a acalmar a sua mente. A respiração, ela acalma. Ela acalma o corpo, ela acalma as emoções e ela acalma a mente. Então, aquela pessoa que sofra dessa tagarelice interior, ela deve aprender a respirar profundamente, muitas vezes por dia. Fazer essas pausas no seu diário viver e respirar. Ao respirar, a mente vai se silenciando. Então, a solução para a tagarelice interior é a respiração profunda. Outro obstáculo são os devaneios e fantasias. Devaneios e fantasias é quando a mente começa a gerar todo tipo de desejos. Começa a ver as coisas do mundo externo e criar fantasias, criar planos a respeito de tudo. Começa a desenvolver cobiça a respeito de vários aspectos da sua própria existência. E aí começam esses devaneios e essas fantasias. Toda fantasia está sempre relacionada a um desejo. Então, como que nós removemos esse obstáculo? Morte psicológica. A morte psicológica é a atenção dirigida ao nosso próprio ser, à nossa mãe divina, à nossa força sexual. Então, quando nós percebemos que a nossa mente está criando uma fantasia, seja ela uma fantasia sexual, seja ela uma fantasia material, seja ela uma fantasia psicológica, de qualquer tipo, nós pedimos, Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Porque esta fantasia está nos fazendo mal, está criando dor, porque onde há desejo, há dor. Onde há devaneio, não pode haver lucidez. Então nós pedimos à nossa Mãe Divina
que elimine o defeito, para que seja eliminado esse devaneio. O intelectualismo é outro obstáculo para a pessoa que quer aprender a relaxar e meditar. Pessoas intelectualistas, pessoas que usaram o intelecto de forma exacerbada, que estudaram demais, que forçaram o seu centro intelectual para poder parecer mais inteligente que os demais, ou por vaidade, ou apenas por desconhecimento de si mesmo. Estudaram demais, forçaram esse centro intelectual. Então este é um intelectualismo. Esse é um desequilíbrio que causa vários danos ao próprio cérebro e danos à nossa máquina humana. Para curar-se do intelectualismo, sexualidade superior. É claro, o amor, a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, sem perder suas energias sexuais. A prática do amor, porque o amor, o sexo puro, nada tem a ver com intelecto, nada tem a ver com teorias, nada tem a ver com crenças. A pessoa que está presa ao intelectualismo, ela não consegue amar, então ela precisa se desvencilhar do intelectualismo, da teoria, para poder aprender a arte do amor. Unir-se sexualmente, esposo e esposa, transmutar sua força sexual, sem jamais derramar o sêmen. Aí nós alimentamos o nosso coração e ganhamos força, energia. E o intelectualismo, que é o desequilíbrio do intelecto, vai sendo deixado de lado. Outro obstáculo são as obsessões e desejos. Quando a mente se torna obcecada por algo. Existe um desejo, existe uma fantasia e a pessoa fica obcecada. Ela fica obstinada por algo específico e fica com sua existência presa em uma ideia, presa em uma crença específica, presa em uma cobiça específica. Então, essa obsessão, esse desejo é curado com a dualidade. Imaginem que uma pessoa fique obcecada por algo que lhe disseram, fizeram mal, lhe ofenderam, e essa pessoa fica presa nessa ofensa que foi realizada. É só colocar a dualidade. Me ofenderam, poderiam ter me elogiado. Pronto. Usando a dualidade, ela é uma arma para neutralizar a obsessão da mente. A mente obcecada que nos prende em algo. Nós usamos a dualidade. Alguém está nos tratando mal, então colocamos. E se estivesse nos tratando bem? Pronto. Usando a dualidade, nós neutralizamos esse obstáculo. E o outro, a falta de concentração. A falta de concentração é típica de pessoas que não aprenderam a imaginar, a usar a sua imaginação criadora. Lembrando que a imaginação não é o mesmo que fantasia. A fantasia é um devaneio da mente. A fantasia não tem controle. A imaginação ela é direcionada. Ela tem um controle e ela possui lucidez. A lucidez da imaginação. Nós vamos ensinar hoje técnicas para imaginar o nosso coração. Aqui é um exemplo do uso da imaginação. Para poder superar esse obstáculo que é a falta da concentração. Imaginar exige energia. Imaginar exige esforço. Fantasiar, não. Prosseguimos agora. O centro motor. Vamos observar agora os obstáculos e soluções para o relaxamento do centro motor e as soluções para transcender estes obstáculos. Então nós vamos visitar agora o centro motor, situado na parte superior da coluna vertebral. Estudaremos agora o relaxamento do centro motor. Vamos para os obstáculos, e as soluções. Observe no gráfico, por favor, um instante, para poder assimilar. Alguns obstáculos para o relaxamento do centro motor. Tensão muscular.
Tensão muscular ocorre quando o corpo não se alonga. É necessário aprender a alongar o corpo durante todo o dia. Os movimentos com o braço, os movimentos com o pescoço, os movimentos com a coluna. O nosso corpo precisa estar nesse movimento. O alongamento ele vai relaxar o corpo e vai aliviar e neutralizar qualquer tipo de tensão muscular. E também tem fundo psicológico. O corpo inquieto é aquela pessoa que vai meditar e deita e ela não consegue ficar quieta. O corpo dela fica mexendo para um lado, fica mexendo para o outro. Ela senta, deita, senta, levanta. Essa pessoa ela tem um obstáculo muito sério. Ela necessita remover esse obstáculo. Como é que se remove o obstáculo do corpo inquieto? Atividade física regular. É importante que o nosso corpo esteja se movimentando. Nós necessitamos de atividade física regular. Para muitas pessoas isso é difícil, seja por uma falta de costume, por não ter criado um hábito correto, mas é necessário. A máquina humana necessita de uma atividade física regular. Quando ela existe, o corpo ele se educa. É preciso compreender que o corpo precisa ser educado. À medida que se educa o corpo, ele vai ficando quieto. Tá? Dores no corpo. Um outro obstáculo. Pessoas que têm dores nas costas, dores nas articulações, dores nas pernas, dores no pescoço. Essas dores no corpo. Eliminar o agregado da preguiça. Quando há dor no corpo, há preguiça. É preciso que cada pessoa aprenda a ser mais sincera consigo mesma e se observar. A dor física, em muitos casos, tem a sua origem no agregado psicológico da preguiça. Por quê? O objetivo da preguiça é fazer com que o corpo não se mova, com que o corpo não trabalhe, com que o corpo não produza. Então, obviamente, se a preguiça não quer que o corpo se mova, vai fazer com que ele sinta dores. Ao sentir dores no corpo, a máquina humana não trabalha, ela não consegue produzir, e é isso que a preguiça quer. Então, remover a preguiça de nossa psique e produzir, trabalhar, mover-se, ter diligência, realizar as nossas atividades. E aí, gradualmente, essas dores do corpo, muitas delas, vão ser superadas. Desconforto abdominal, né? Dores no abdômen, desconfortos no abdômen. Nós solucionamos com emoções superiores. Muitos desses desconfortos abdominais, eles são fruto de emoções baixas. Seja autoconsideração, tristeza, medo, raiva, angústia, memórias do passado, pessoas que nós não perdoamos. Isso acontece com todos nós. Há em todos nós isto. E a busca dessas emoções superiores, ela é necessária. Como é que se buscam essas emoções superiores? Respiração profunda. A respiração profunda é uma recordação de si mesmo. E a recordação de si mesmo é uma emoção de tipo superior. E existem muitas outras formas, entre elas a própria oração e a própria meditação. São práticas que nos trazem emoções superiores. Leitura de livros sagrados também, como por exemplo a Bíblia ou o Bhagavad Gita. Livros sagrados também trazem emoções superiores. Dores na coluna vertebral, outro obstáculo. Dores na coluna. Corrigir a postura, porque a coluna era responsável pela postura. Quem rege a nossa postura é a coluna. E muitas vezes nós nos desleixamos, mesmo ao sentar, ao andar, ao ficar parados, nós nos desleixamos, nós nos esquecemos de corrigir a nossa postura, que se baseia, é claro, na coluna. É pela coluna que se tem uma postura correta. Se há dores na coluna, provavelmente há necessidade de corrigir a nossa postura. E por fim, dores nas regiões do quadril. O movimento de dança, ele trabalha sempre a região do quadril. Todo tipo de dança gira em torno do movimento dos quadris.
seja ele qual for, qualquer tipo de dança. Então, se a pessoa sofre de qualquer enfermidade nestas áreas do quadril, é necessário que ela desenvolva algum tipo de dança e ela irá curar esse tipo de dor. Este foi o relaxamento do centro motor. Iremos estudar agora o centro instintivo. Veremos os obstáculos e soluções para o relaxamento do centro instintivo. Nós vamos visitar agora a base da nossa coluna vertebral. Na base da coluna vertebral nós encontramos o centro instintivo. E o gráfico mostra o osso sacro e a base da coluna. A coluna vertebral e a sua base. Alguns instantes para observar o gráfico, por favor. Então, alguns obstáculos para o relaxamento do centro instintivo. Fome excessiva. O centro instintivo está relacionado com os nossos processos de respiração, circulação, alimentação, digestão, as funções dos nossos aparelhos, digestivo, respiratório, entre outros. A fome excessiva é um obstáculo, obviamente, né? Você deita para fazer sua prática de meditação e se você sente fome excessiva, essa fome irá atrapalhar a sua concentração. Qual é a solução? Alimentação regular. A necessidade de uma alimentação regular, não só na qualidade do alimento, como nos momentos em que nós nos alimentamos. Se nós aprendemos a ter uma alimentação regular, nós vamos curar essa fome excessiva, porque no momento em que o corpo for meditar, ele vai deitar e vai meditar, porque ele já se alimentou. Então, a falta da alimentação ou o excesso desregula. Ao desregular a alimentação, obviamente nós teremos problemas com fome excessiva. Impulsos sexuais descontrolados. É claro, o centro sexual precisa estar sob controle. Se uma pessoa, um jovem ou uma pessoa mais madura, tem impulsos sexuais descontrolados, obviamente não poderá meditar, porque não vai ficar em calma, não terá calma no centro instintivo. Como é que se supera esse obstáculo? Novamente, a prática da sexualidade superior. É claro, porque o impulso sexual é um impulso para a sexualidade superior. Então, a pessoa vai para o matrimônio, busca a sexualidade superior. Ao transmutar suas energias sexuais, ela vai normalizar as funções do centro instintivo sexual. E esses impulsos sexuais descontrolados vão ser removidos. Então, imagine que a pessoa ainda não tem um matrimônio, ela não se casou ainda. Então, ela vai sublimar as suas energias sexuais, vai movimentá-las, vai criar uma disciplina pela manhã ou à noite de respiração profunda para sublimar essas energias sexuais, para movimentá-las da base da coluna ao cérebro e ao coração. Nesse movimento, esses impulsos sexuais, eles são normalizados, porque eles atrapalham a meditação. Impulsos sexuais descontrolados são um obstáculo, então nós respiramos. Esse movimento respiratório, uma disciplina, para respirar profundamente, nós sublimamos essas forças e aí se normaliza. Outro obstáculo é a dificuldade respiratória. Então, tem pessoas que têm problemas respiratórios, no aparelho respiratório tem problemas de saúde, não consegue respirar corretamente, a energia não flui, a respiração não flui, não consegue fazer esse processo, né? Se existe essa dificuldade respiratória,
o aparelho respiratório ele precisa ser estimulado, é um estímulo. Os aromas suaves. É por isso que em escolas de meditação normalmente nós temos aromas, nós temos incensos, porque esses aromas eles são um estímulo para que a pessoa respire. Se coloca um incenso gostoso, um aroma suave, você vai se sentir estimulado a respirar. Aquela pessoa que não aprende a respirar não poderá meditar. A respiração ela é um pré-requisito para que se aprenda a se acalmar e se aprenda a meditar. Outro obstáculo, explosões de agressividade. Seja ela uma agressividade física, seja ela uma agressividade emocional, seja ela uma agressividade verbal. Pessoas agressivas não podem meditar. É um obstáculo, claro, essa agressividade. Normalizar o instinto de preservação. A agressividade está relacionada com esse instinto. O instinto de preservação é um instinto que preserva a nossa vida. Ele é puro, como todos os nossos instintos. Porém, o ego perverte o instinto de preservação. Pessoas agressivas, elas têm um agregado psicológico da ira. Elas se sentem ameaçadas pelas outras pessoas. Todos os outros são uma ameaça, se sentem oprimidas, acuadas, porque o agregado da ira pensa dessa forma. E a pessoa se torna agressiva. Toda a agressividade tem o fundo de insegurança. Pessoas agressivas de todo tipo são pessoas inseguras. Ou insegurança física, ou insegurança psicológica, ou insegurança emocional. Se é insegurança, nós necessitamos normalizar esse instinto de preservação. Como? Eliminando a ira. Eliminando esse agregado da ira. Se uma pessoa o ofende, se uma pessoa o oprime com palavras, coloca a atenção de volta para o seu ser. Respira. Mãe Divina, elimine este defeito. Nós somos protegidos pela nossa divindade interior. Há um Deus dentro de nós. E é Ele que nos protege. E é preciso vivenciar isso e compreender. Somente através da meditação se pode compreender isso. Pessoas que têm essa insegurança e esse medo tornam-se pessoas agressivas. Isso é importante para que nós possamos compreender não só a nós mesmos, mas a relação com os nossos semelhantes. Outro obstáculo é a pressão anormal. Pessoas que têm pressão alta ou pressão baixa, pressão sanguínea. Nós temos uma prática de yoga maravilhosa chamada Viparita Karani Mudra, na qual a pessoa vai deitar, ela deita e coloca as suas pernas para cima, formando um esquadro. Então as pernas ficam para cima, encostadas em uma parede, e o corpo fica deitado no chão. Nessa postura do Viparita Karani Mudra, com o corpo deitado e as pernas retas em uma parede, ela vai normalizar esses processos de pressão, seja ela pressão baixa ou pressão alta. Necessitando, é claro, que a pessoa desenvolva uma disciplina de 15, 20, 30 minutos todos os dias, de preferência no período da noite. Esta é a prática de yoga Viparita Karani Mudra, para normalizar a pressão sanguínea. E por último, os distúrbios do sono. Os distúrbios do sono, eles impedem, obviamente, o relaxamento do centro instintivo. Pessoas que têm o sono pesado demais, ou pessoas que têm dificuldade para dormir, que acordam várias vezes durante a noite. Obviamente, há um problema de saúde. Se não há um sono regular, há um problema de saúde, é um distúrbio naquela pessoa. Qualquer tipo de dificuldade é um distúrbio, é um obstáculo. Silenciar a mente. Pessoas que leem demais, estudam demais, falam demais. O diário viver, elas falam muito, há muita tagarelice, há muitos conceitos, há muitas crenças. Essa pessoa, ela não consegue ficar quieta interiormente. Então, ela não vai conseguir dormir. Os distúrbios do sono nada mais são do que fruto de pessoas que não conseguem acalmar a sua mente. E não há lucidez, porque a mente precisa ficar quieta para que o corpo físico possa dormir em paz. Ter o relaxamento do centro instintivo.
Vamos estudar agora o relaxamento do centro emocional. Iremos analisar e estudar os obstáculos e soluções para o relaxamento do centro emocional. O centro emocional está localizado na região ventral, região do ventre. Alguns instantes, por favor, para observar o gráfico. O gráfico que vocês estão vendo é o gráfico que mostra o nosso chakra, o chakra umbilical. Chakras são pontos de energia na nossa coluna vertebral. Esse chakra que está sendo mostrado é o chakra do umbigo, chakra umbilical. É a sua representação hindu, esse centro de energia da região do ventre. Vamos estudar então os obstáculos. Tristeza, obviamente, né? A pessoa vai fazer uma prática de meditação se ela está triste. Tristeza é uma anormalidade. Então, o excesso de alegria, o frenesi, a loucura é uma normalidade e a tristeza também é uma normalidade emocional. Há um defeito psicológico agindo ali. A pessoa ela desenvolveu uma tristeza, é um obstáculo, a pessoa vai meditar triste, tem que estar com o coração limpo, tranquilo. Suas emoções precisam estar bem, em paz. Precisa estar alegre. Alegria moderada, sem exageros. Soluções, a sagrada ayahuasca. Nós da Escola Templo Auro Florescer trabalhamos com as medicinas xamânicas. Elas são oferecidas gratuitamente a todos que vêm aqui. A sagrada ayahuasca é uma medicina xamânica para trazer essa alegria. Aqueles que já utilizaram a sagrada ayahuasca, já ritualizaram com ela, que ingerem a sagrada ayahuasca, sabem que a sua força, a sua energia, ela remove essa tristeza. Ela é uma cura para essas enfermidades emocionais. Porque é energia, e a energia sagrada é o Cristo dentro da sagrada ayahuasca. Então, nós recomendamos a medicina xamânica para poder remover o obstáculo da tristeza. Outro obstáculo é a insegurança. Pessoas que querem meditar, mas se sentem inseguros. Pessoas que se sentem incapazes de meditar. Eu não consigo meditar. Eu não tenho força, eu não tenho energia para meditar. Meditar despende muito da minha força e eu não consigo. Então essa pessoa tem algum tipo de insegurança. E é claro, a insegurança age no centro emocional. Uma pessoa que se sente insegura não consegue realizar uma prática. Nós temos para isto o rapé xamânico, que é uma medicina oferecida dentro da Escola Templo Auro Florescer, também gratuitamente, para que a pessoa possa receber essa energia. A energia do rapé xamânico, que é soprado nas narinas, ela traz uma calma para a nossa mente. Ela traz energia que age no crânio, nesta região. Ele é soprado nas narinas, o rapé xamânico, ele vai agir nesta região, vai trazer energia. E com esta energia, nós vamos removendo gradativamente esta insegurança. Outro obstáculo emocional é a autoconsideração. É a vaidade. As pessoas que vão meditar e estão presas nessa vaidade, nessa autoconsideração. Elas se acham boas demais, perfeitas demais, excelentes demais, mais importantes do que os demais. Elas não conseguem meditar, porque elas querem que a atenção vá sempre para elas. E na meditação, a atenção não vai para nós. A atenção vai para o nosso ser. Ela não vai para a aparência, bonita ou feia. Ela não vai